Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração, com o tema da semana transformando o desânimo em ânimo. Estamos agora em 1 Samuel capítulo 30, versículo 7, que diz: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, Leque, traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Queridos, que coisa interessante. Eu falei ontem que existem três condições que acorrentam uma pessoa ao desânimo. Pelo menos três condições que acorrentam uma pessoa, deixa a pessoa algemada, acorrentada ao desânimo. E eu disse que o primeiro é a falta de motivação. A segunda condição que acorrenta uma pessoa ao desânimo são as circunstâncias externas, os problemas da vida que a pessoa está vivendo. Por isso falei sobre a parte emocional, financeira e física. É claro que existem outras, mas eu sintetizei aqui. Mas também a terceira condição diz que é o desgaste espiritual. Pessoas que cuidam da outra, que pregam a palavra, que faz a obra de Deus, são as pessoas mais atingidas por Satanás, e às vezes os ataques são tão fortes, tão grandes, e a pessoa por um momento ela fica meio cansada, desgastada e às vezes, por que não dizer, desanimada. No entanto, essa história está envolvendo Davi. Davi passou por um momento de profundo desânimo, de cansaço, de fadiga, depois de ter perdido tudo, a sua família levada, os seus filhos levados, os seus amigos nas mesmas condições, e Davi agora não sabia o que fazer, nem sequer para onde ir. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, ajuda este homem a se achar, a transformar o desânimo em ânimo. E aí nós vamos aprender com Davi como Davi conseguiu transformar o seu desânimo em ânimo. E aí nós lemos aqui em 1 Samuel 30, versículo 7, quando Davi, neste momento, ele pede a Abiatar, que era um sacerdote, o éfode. O que significa aqui? A primeira coisa que Davi fez para sair ou transformar o desânimo em ânimo foi voltar sua comunhão com Deus. É exatamente isso. Davi, a partir deste texto, ele estava voltando a ter comunhão com o seu Criador, com o seu Senhor. E por que isso? Porque no período em que Davi esteve fugindo de Saul, ele passou a habitar nas terras dos filisteus, lá em Ziclag. O curioso, queridos, é que Davi sempre foi um adorador. Davi sempre estava compondo os lindos salmos, tanto que quando a gente pega os salmos, a gente vê que a maioria dos salmos foi composto por Davi. Foi Davi que compôs esses salmos. Você sempre vê Davi nas igrejas constantemente orando, clamando, falando com Deus. Mas o que é interessante isto tudo é que quando Davi foge de Saul para não morrer, e ele é abrigado, aceito por Quis, o rei dos filisteus. O texto diz aqui em 1 Samuel no 27, versículo 7, que Davi passou a morar nas terras dos filisteus, lá em Ziclag. Agora, olha que coisa interessante. Neste período que Davi esteve lá em Ziclag, ele passou lá exatamente no capítulo 27, versículo 7 de 1 Samuel. Ele ficou exatamente 1 ano e 4 meses nessas terras. E você quer saber o que é interessante? Neste período de 1 ano e 4 meses, você não vai ver Davi falando, orando, clamando, fazendo salmos, não. Davi ficou em silêncio com Deus. Não se ouvia a voz de Davi, o clamor de Davi, os sacrifícios de Davi ao Senhor. Davi, ele estacionou a sua vida espiritual. Davi não adorou, não compôs salmos ao Senhor, não se ouvia o clamor ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. No entanto, esse desânimo no qual Davi passou enquanto estava em Ziclag, ele foi rompido quando Davi pediu a estola sacerdotal. O que é estola, pastor? É um colete que os sacerdotes usavam antes de buscar a Deus, de falar com Deus, de sacrificar o Senhor. Davi pediu a estola sacerdotal, ele veste a estola sacerdotal, e a partir daquele momento Davi voltou a falar com Deus, e foi nesta hora que ele transformou o seu desânimo, que o
abatia, que o afligia. Perceba, foi quando ele volta para o Senhor, volta a falar com Deus. Será que você não está precisando voltar a falar com Deus? Vestir a sua estola sacerdotal, as suas vestes espirituais para voltar a clamar ao Senhor, para que esse desânimo vá embora da sua vida? Que você quer fazer agora? Vamos fazer. Pai, em nome de Jesus, nos ajude agora a voltarmos à oração, a voltarmos ao jejum, a voltarmos a ler a Bíblia, a voltarmos a ir para a tua casa, a voltarmos a fazer evangelismo, a voltarmos a ir para a EBD, a voltarmos a ter comunhão contigo, em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem for o seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus assim permitir.